Bom dia a todos. Vamos de Minuto Tributário. A primeira notícia que a gente separou para vocês é essa aqui do Valor Econômico, que diz que empresas de software obtêm direito à imunidade tributária. O pleito da empresa era de que ela faria jus ao benefício constitucionalmente previsto, lá no seu artigo 50, inciso 4, se eu não me engano, dentre suas alíneas, que concede a imunidade de impostos para livros, a circulação de livros e periódicos. Quais impostos? Impostos de ICMS, imposto de renda, etc. e tal. E essa determinada empresa, que comercializa software em nuvem, ela obteve no TRF, no Tribunal Regional Federal, que ela teria a extensão dessa imunidade também para os seus softwares, com base numa possível difusão da cultura, estendendo ali a interpretação do próprio dispositivo constitucional. Nesse ponto, e aqui eu só chamo a atenção a pontos específicos, a primeira é de que, embora de fato o STF venha, em alguns casos, aceitando a extensão da imunidade constitucional, por exemplo, esse mesmo dispositivo constitucional que concede imunidades a livros e periódicos, foi estendido para compreender que não seriam apenas livros físicos e periódicos físicos ou papel físico, mas também o livro eletrônico. Então, estendeu a imunidade nessa determinada situação. O STF também já estendeu essa imunidade, a imunidade que está prevista no mesmo inciso, para as empresas ou igrejas que detêm outras atividades e que se convertem a renda dessas atividades para a própria fim, que não tem finalidade lucrativa, ou seja, pela própria igreja, por exemplo, uma determinada igreja que tem um determinado estacionamento, essa igreja ela goza da imunidade de impostos para templos de culto religioso. Essa igreja, as igrejas em geral, chegou o processo no STF e o STF decidiu que quando tiver outra atividade secundária nos arredores ali da igreja e ela reverter aquela quantia para o próprio fim social da igreja, essa atividade, embora comercial, ela seria também imune, porque atingiria a finalidade da imunidade tributária. Esses são dois casos ali que o próprio STF aceitou a extensão da imunidade tributária e me parece que essa é a linha defendida nessa determinada decisão na segunda instância, no TRF, se não me engano, TRF1, que estendeu aí para as empresas de software essa imunidade constitucional. Ponto de problema é porque existem várias empresas de software ao longo do Brasil. É claro que isso abre um precedente e abre margem ali para diversas empresas pleitearem esse mesmo benefício. E, obviamente, há uma possibilidade de perda de arrecadação muito grande, mas ficamos aí atentos aí a uma possível formação de jurisprudência em favor dessas empresas, visto que, de fato, os softwares expandem ali a cultura, é uma expansão de cultura e chega ali nas pessoas, mas é algo que vai ter que ser melhor debatido, até que ponto chega essa extensão da imunidade, seja decidido pelo STF ou pelos próprios tribunais em segunda instância. Confesso que essa é a primeira decisão que eu vejo com um alongamento tão grande da extensão da imunidade tributária. E segundo ponto é quanto ao imposto que incide sobre software, né? A própria conceituação de software em si, que o STF, a gente já falou até no Minuto Tributário passado, ele acabou decidindo ali que incidiria o ISS e definiu também que não existe mais aquela conceituação entre software de prateleira e software que era vendido sobre encomenda, né, sobre personalização ali para um determinado indivíduo. Então, isso é algo que abre margem para muitos softwares aí, talvez, estar propondo esse tipo de ação para se enquadrar ali neste respectivo precedente, que não significa de longe que seria um indício de jurisprudência. Mas vamos ficar atentos. Segunda notícia que a gente separou é de que o CARF mantém o IRPJ-CSLL menor para a clínica médica. Clínica médica, isso aqui é um caso de uma clínica médica optante do lucro presumido, e essa tese só vale para a empresa do lucro presumido, é claro, porque está previsto na Lei 9.429, que é a lei, no artigo 15, se não me engano, no artigo 24, vai tratar especificamente das empresas que recolhem o IRPJ-CSLL por esse regime, que é o lucro presumido, que essas empresas prestadoras de serviços em geral, em tese, presumem o lucro com base na receita bruta no percentual de 32%. É o que eu sempre digo. Faturou, teve uma receita bruta de 100 mil reais, o lucro para fins de tributação vai ser 32 mil. Sobre 32 mil, aplica-se a alíquota de RPJ e de CSLL, em regra para prestadoras de serviço.
Clínicas médicas que prestam serviços hospitalares e estão devidamente regulamentadas na Anvisa e preenchem os demais requisitos na legislação, obedecem o RDC 50 de 2001 da Anvisa, dentre outras atribuições e exigências que a Receita Federal faz, elas gozam de redução desse percentual de 32% para 8%, quando for aplicar a alíquota do IRPJ, e 12% para fins de aplicação da alíquota da CSLL. No caso, 8 mil, no exemplo que eu dei, seria o lucro do RPJ, 12 mil seria o lucro da CSLL da clínica hospitalar. E aqui nesse caso, trata-se de uma empresa que é uma clínica que presta serviços de reprodução medicamentosa, e essa reprodução medicamentosa, se não me engano é essa atividade, ela tem entendimento contrário da Receita quanto à própria atividade, ou seja, a Receita já entende que a atividade por si só não é em si um serviço hospitalar. Logo, a presunção do lucro seria 32% em vez de 8% e 12%. E além disso, nesse caso aqui tem um adendo, porque a Receita exige que a sociedade médica seja uma sociedade empresária, não seja uma sociedade simples. E aqui é o ponto que pega essa notícia, de que a empresa, embora ela não tenha registro na junta comercial, ela foi considerada por essa determinada turma do CAF uma sociedade empresária, ou seja, ela não é uma sociedade simples. E aqui, a própria notícia, ele diz que esse entendimento do CAF ele foi contrário ao entendimento dos tribunais em segunda instância. Né? Ele diz que os tribunais de segunda instância vêm exigindo que sociedade empresária tenha registro na junta, exigindo um ato formal, não aquele ato de sociedade simples, que você é registrado apenas no seu órgão de entidade de classe, como nós advogados que temos o registro na OAB. Fato é que, de fato, existem precedentes contrários, mas recentemente o STJ, por meio da primeira sessão, pacificou que, diferentemente, e aqui com todo respeito ao que foi dito na notícia, o STJ recentemente, no caso do ISS fixo, pacificou que não necessita um registro na junta para que a sociedade seja interpretada como empresária. Basta que ela preencha materialmente os requisitos de uma sociedade empresária, que é, vamos lá, tem um corpo de funcionários, tem uma lucratividade, tem uma série de despesas registradas. Então, com isso, ela prova que as atividades exercidas não são apenas fruto do intelectual e do dito que da informalidade, como hoje se tem, por exemplo, na advocacia, a gente só presta esse serviço intelectual, e muitas vezes essa interpretação da Receita Federal ela se dá por conta de uma possível pejotização que exista. Que materialmente ela tenha um ânimos societário e tenha um ânimos empresarial, que não fique adstrito, que todos os serviços que cheguem são prestados pelos sócios da empresa. Então, essa determinada empresa ela conseguiu desvencilhar essa barreira no CARF e, eu volto a dizer, em consonância com o próprio entendimento da primeira sessão do STJ, quando tratou do ISS fixo, porque o ISS fixo, em sentido oposto, ele só se aplica a sociedades simples. E aqui, no caso que o STJ pacificou, a contrário senso, ele disse, o STJ na primeira sessão, disse que o ISS fixo se aplica a sociedade simples e uma determinada sociedade que tinha registro na junta comercial, ela poderia ser interpretada como uma sociedade simples, uma sociedade, naquela ocasião, uma sociedade médica. E que, para este fim, por ser uma sociedade simples, ela poderia recolher ISS fixo, ou seja, fugir do ISS no percentual de 5% sobre a receita bruta e recolhendo valores específicos pela quantidade de sócios que está previsto no Decreto-Lei 456, se não me engano, de 76 ou 74. Então, fato é esse. Fato é que a gente encontra, a contrário senso, um respaldo no STJ que me parece que vai ser o próprio norte, seja para fins da clínica médica, para fins do ISS fixo, lembrando que as duas teses elas meio que se conflitam, porque uma se aplica à sociedade simples e outra se aplica à sociedade empresária. Então aí, nos planejamentos de clínicas médicas, os médicos terão que tomar muito cuidado. Terceira notícia que a gente separou é que a Justiça autoriza contribuinte a recolher valor de ISS fixo. Nesse caso, é uma empresa de consultoria que conseguiu, justamente com base naquela decisão que eu falei do STJ, o pagamento do ISS fixo. Lembrando que aqui é uma empresa de consultoria de economia, na realidade, e ela conseguiu essa extensão desse benefício, mesmo sendo uma sociedade empresária registrada na junta comercial. Ou seja, valida justamente aquilo que eu falei na última notícia, de que nem sempre porque a sociedade ela é registrada na junta comercial, ela vai ser uma sociedade empresária,
E nem sempre, por não ter o registro na junta, ela vai ser uma sociedade simples. Tudo depende do ânimo, da atividade que ela exerce. Então, essa notícia comprova justamente o que eu falei e que a jurisprudência ela pode encaminhar, que foi alegada ali na última notícia de que ela seria contrária ao contribuinte àquela decisão do CAF, ela pode vir encaminhar e já encaminhou, no meu entendimento, por meio da primeira sessão do STJ, a ir no sentido favorável aos contribuintes. Terceira notícia, planejador tributário na reforma do IR. Trata-se de uma emenda à legislação de reforma do imposto de renda, se eu não me engano, da deputada Tabata Amaral, que regulamenta a atividade do planejador tributário. Nesse ponto aqui, é um ponto realmente bem crítico a emenda, porque se trata de uma emenda e tem que ser debatida, uma emenda à legislação, não é à Constituição, da reforma lá do IR, que é um projeto-lei que está para ser votado na Câmara dos Deputados. E aqui é uma crítica contundente, que particularmente eu faço, porque você acaba exigindo que todas as empresas tenham uma espécie de planejador tributário, interno ou externo, que toda e qualquer atividade de redução de tributo, e aí não se sabe o que é que vai ser interpretado como redução de tributo, se uma simples reclassificação de NCM, se uma opção pelo imposto de renda lucro presumido, lucro real ou simples nacional, porque isso provoca redução, inevitavelmente, de tributo. Quais as situações que reduzem tributo? Uma queda de faturamento, por exemplo. É algo que o planejador tributário, esse cargo novo, teria que informar a entidade, a autoridade de proteção ao ente público, que é a autoridade que se cria, se pretende criar por meio dessa emenda à legislação. E aí, assim, a legislação é muito nebulosa, não diz como vai chegar e nem especifica, abre muita margem para interpretação infralegal. E, claro, interpretações infralegais tanto por parte da Receita e tanto por parte dos advogados. Além disso, você acaba tornando todo e qualquer planejamento tributário como se tivesse um viés criminoso, né? Ou seja, você teria que informar previamente você realizar algo que é lícito e, obviamente, na maioria das vezes não é abusivo. E se é abusivo, a empresa vai ser fiscalizada e vai ser autuada e vai ter o seu direito de se defender para mostrar se era abusivo ou não. Tá? No meu entendimento, não é uma reforma positiva que burocratiza muito o serviço tributário no Brasil e empresarial também. E você cria uma nova obrigação acessória por parte das empresas que vai gerar multa por descumprimento, etc. e tal, em caso de não informação, podendo gerar até aumento de penalidade, aplicação de multa qualificada, porque a empresa não informou, por exemplo, ao fisco, uma série de decorrências lógicas de uma possível alteração normativa que, no meu entendimento, não encontra melhor guarida. Última notícia que a gente separou: CAF mantém coisa julgada e afasta a cobrança da CSLL. Lá nos idos de 1990, 1991, existia a tese de inconstitucionalidade da CSLL, tá? Porque ela incidiria, enfim, sobre a mesma base do IRPJ, que haveria confusão, bitributação, bis in idem, enfim, uma série de discussões que existia. Enfim, a CSLL era recolhida posteriormente ao IR, incidiria sobre o IR. Existia uma discussão, uma tese que era essa. E nessa tese, como existem várias outras teses no ramo tributário, algumas empresas obtiveram êxito antes do julgamento, em 1992, pelo STF, que disse que era constitucional a cobrança da CSLL. E várias empresas, várias não, mas algumas empresas conseguiram o trânsito em julgado, seja porque, do outro lado, houve perda de prazo, não houve interposição de recurso, consequentemente, ou qualquer outra situação que possa ter ocorrido. Fato é que houve o trânsito julgado desses julgamentos, e esse em específico no CAF em 1991, antes de 1992, e aí essa empresa possui a coisa julgada material, ou seja, não cabe uma rediscussão. Não foi proposta as ações rescisórias, em muitos casos, dentre eles nesse, e aí hoje se questiona: será que essa empresa, após a decisão do STF em 1992, ela teria que voltar a recolher a CSLL por uma mudança de interpretação do STF, ou seja, a própria mudança de interpretação em rito abstrato ou repetitivo, enfim, ela já provocaria a mudança da coisa julgada materialmente formada, ou necessitaria sim de uma ação de relativização de coisa julgada, uma ação rescisória ou qualquer outra ação que recidisse o título judicial transitado julgado? A que ponto, como forte é um título judicial transitado julgado? É isso que hoje se questiona. O STF está para decidir isso, aparentemente em novembro deste ano. Tá? Enquanto o STF não decide quão forte é a coisa julgada, o CARF
que tinha entendimentos contrários na primeira turma, pacificou, assim, determinou nesse caso por meio do interpretação favorável aos contribuintes. Houve um empate nesse caso, e o empate se interpreta favoravelmente aos contribuintes atualmente no CARF, que a coisa julgada prevaleceria sobre a mudança de entendimento do STF e que o fato de não ter sido proposto ação rescisória a tempo não poderia modificar por si só uma mudança de entendimento, poderia provocar ali uma alteração na minha coisa julgada. Nesse sentido, também me parece que se encontra a jurisprudência do STJ, que recentemente votou que uma mudança de entendimento não seria passível de propositura de ação rescisória, uma mudança de entendimento jurisprudencial. E aí, enfim, trata-se de um posicionamento do CARF, que antigamente era contrário, que começa a dar uma reviravolta na jurisprudência do CARF e que muito hoje pode se aplicar, talvez, às outras teses tributárias. Por exemplo, seria o caso de 10% da FGTS para as empresas que conseguiram o trânsito em julgado, se ainda tivesse em curso a cobrança desse tributo. Seria o caso da contribuição de terceiros, se algumas empresas ganhou a inconstitucionalidade dessa cobrança. Então, existe uma série de teses que muitas empresas podem ter ganho e que houve uma reviravolta, por exemplo, no STF, de entendimento que passou a ser contrário à empresa no futuro. Dentre as teses também, a do texto constitucional de férias, a exclusão das verbas indenizatórias da CPP. O STJ sempre interpretou favorável aos contribuintes, vários contribuintes obtiveram trânsito em julgado, mas o STF, em 2020, deu um entendimento contrário, em setembro de 2020. E aí, como é que fica o futuro do recolhimento da CPP dessas empresas que possuem a coisa julgada? Recolhe ou não a CPP sobre o texto constitucional de férias? E aí, enfim, o entendimento do STF, o entendimento do CARF, é o que hoje vai dar a base para essa empresa para fins de planejamento futuro, né? E hoje em dia, volto a dizer, vivemos numa insegurança tributária. E assim terminamos esse minuto tributário. Basicamente, esse minuto foi semanal, porque terça-feira, excepcionalmente, não tivemos. E aí, já desejando um excelente final de semana para vocês.